Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Kelvin, nosso intérprete, para esse bate-papo, sobre os povos francos, o reino dos francos. Lembrando aí essa discussão sobre a Idade Média, esse período que se inicia por volta do ano de 476, com a queda do Império Romano, e se estende até o ano de 1453. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos da aula, Analisar a importância dos francos na formação da Europa feudal, um dos mais importantes reinos que vai ser formado durante a Europa feudal. E compreender essa formação do reino franco nesse contexto da medievalidade. Então aqui, você lembra porque os romanos chamavam os estrangeiros de bárbaros, Esse conceito de bárbaros que nós temos. Então trago aqui para vocês, Os romanos chamavam de bárbaros. Bárbaros hoje que pode ser entendido como um elogio, Nossa, essa aula foi bárbara, Você é um aluno bárbaro. Porém, na Idade Média, o conceito de bárbaro era um pouco diferente. Os romanos chamavam de bárbaros os povos estrangeiros, com costumes, idiomas e modo de vida diferente deles, Uma forma até preconceituosa de se designar os povos que não eram povos romanos. E alguns desses povos, como os visigodos, ostrogodos, suevos, burgúndios, anglo-saxão, vândalos e alamanos. Então nós vamos ter aí esses povos que não eram povos romanos e que os romanos designavam esses povos como povos bárbaros. Então aqui esse nosso conhecimento prévio. No dicionário, vamos falar aí de conversão. No dicionário, um dos significados da palavra conversão refere-se à ação ou feito de mudar de religião, opinião, ponto de vista, hábitos e costumes, Na Idade Média, muitos nobres e príncipes se converteram ao cristianismo. Vale lembrar aqui que a religiosidade cristã católica detinha a hegemonia da Idade Média, o poder da Idade Média pautado aí no cristianismo. Será que as conversões de príncipes e nobres medievais tinham somente finalidade religiosa? O cristianismo, enquanto religião, se tornou a religião oficial do Império Romano com o fim do Império Romano, Ali na decadência do Império Romano, nós vamos ter o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E é uma das principais características da Idade Média, A hegemonia do cristianismo cristão católico. Havia, obviamente, outras religiões, como os muçulmanos, como os judeus. Porém, o cristianismo ele era praticamente todo católico e o poder da Igreja Católica durante o período medieval. Então aqui, organizações religiosas dos Estados Unidos mapeiam indígenas no Brasil e não interrompem ações com isolados mesmo durante a pandemia. Então essa questão da conversão religiosa está presente, por exemplo, na história do Brasil, Quando os portugueses chegaram aqui, uma das tarefas tidas pelos portugueses era a conversão dos povos indígenas. E essa contextualização, ainda nos dias atuais, nós temos essa conversão dos povos indígenas em religiões, principalmente as religiões cristãs. A conversão de povos sempre foi algo comum na história. Na Idade Média, vários reis se converteram e converteram seus súditos ao cristianismo. Quando o rei se convertia ao cristianismo, ele adotava o cristianismo como religião oficial do seu império, impondo essa religiosidade a todos os seus súditos. Então isso foi uma marca da Idade Média, Essa imposição da religiosidade cristã católica aos reis, quando se convertiam e também aos seus súditos, As ações de conversão ainda são intensas, no mundo atual. Elas ainda acontecem, a imposição de uma religiosidade, inclusive alguns países são tidos como países teocráticos, em que a religião se faz presente na organização civil, na organização jurídica dessas sociedades.
Então aqui o reino dos francos, né? Vejam nesse mapa, é onde a extensão do reino dos francos, né? Grande parte da Europa, chegando aqui, né, na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então o reino dos francos começa principalmente no território onde hoje se localiza a França e ele se expande, né, para aí outras regiões da Europa. Então os reinos francos foi um dos povos, né, um dos reinos que compunham os povos germânicos e eles se estabeleceram na região da Gália, como eu expliquei para vocês, a atual França e Alemanha, trazendo as suas crenças, seus hábitos guerreiros e a sua cultura, né? Formaram o reino mais importante e duradouro dos reinos germânicos. Lembrando aí que nós vamos ter godos, ostrogodos, visigodos, suevos. Dentre esses reinos germânicos, nós temos os francos, o mais importante e o mais longevo, o mais duradouro dos reinos germânicos vai ser o reino dos francos, né? E aqui, ó, essa ascensão dos francos, né? Então, ali nos primeiros anos do século V, por volta do ano de 410, uma disputa armada entre os próprios francos levou um chefe militar, lembram da importância do chefe militar, do comitatus, que era o juramento de fidelidade que os guerreiros faziam ao seu chefe. Então essa disputa levou um chefe militar ao poder, de nome Clovis, né? Esse chefe militar tinha o nome Clovis, o primeiro rei da dinastia Merovingia, que recebeu esse nome em homenagem a um ancestral de Clovis chamado Meroveu, e aqui a imagem desse rei Clovis, né? O primeiro rei da dinastia Merovingia. Então aqui o reinado de Clovis, né? No poder, o rei Clovis, ali entre o século V e o século VI, estabeleceu o seu reinado, a capital do seu reinado na Lutécia, cidade que posteriormente vai dar origem à tão conhecida Paris, né? Capital da França. Conquistou terras dos reinos rivais, como os burgúndios e os visigodos, e se casou com uma cristã de nome Matilde, rainha dos burgúndios. No ano de 496, também se converteu ao cristianismo. Lembrando que a gente discutiu, né? Quando o rei se convertia ao cristianismo, os seus súditos também eram obrigados a se converter e a praticar a religião do rei, que era então a religião oficial do império. Com a conversão de Clovis, e aqui, né, o batismo de Clovis, a gente vê o membro da Igreja Católica batizando o rei dos francos. Então o cristianismo se faz presente nessa região da Lutécia, hoje Paris, França e regiões da Alemanha. Então aqui a conversão de Clovis, né? Leia um trecho sobre a conversão de Clovis, segundo o bispo Gregório de Tours. Todavia, a rainha Clotilde, princesa burgúndia católica, não deixava de pedir ao rei que reconhecesse o verdadeiro Deus e abandonasse os ídolos. Mas nada podia levar a essa crença, até que, tendo surgido uma guerra contra os alemanos, outro povo germânico, ele foi forçado pela necessidade a confessar o que sempre tinha negado obstinadamente, né? Então ele vai aí se converter ao cristianismo. Então vejam que a conversão desses reis ao cristianismo não era só uma questão religiosa, havia também as relações de poder que estavam relacionadas a essa conversão. Então aqui a atividade, ó. O rei, tendo, pois, confessado um Deus todo-poderoso na Trindade, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ungido do Santo Crisma com o sinal da cruz. Mais de 3.000 homens de seu exército foram igualmente batizados. Então, a conversão do rei e a conversão dos seus súditos. Com base na análise da fonte, explica a importância do batismo de Clovis. Responda a atividade, a gente já volta fazendo a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Com base na análise do nosso texto, né? Explique a importância do batismo de Clovis. Então, trago aqui para vocês, com o batismo de Clovis, ocorreu a associação entre o poder político e o poder religioso no Reino Franco, fortalecendo tanto o poder do rei como da igreja. Na fonte, junto ao rei, milhares de soldados também foram batizados, mostrando a importância que uma única religião passa a ter no reino. Essa aliança entre o poder político do rei e o poder religioso da Igreja Católica. Se antes eles estavam em campos diferentes, disputando espaços de poder, com a conversão e o batismo de Clovis, Clovis, vai impor a religiosidade cristã católica a todos os seus súditos e a Igreja Católica passa a apoiar o reinado de Clovis, que acabou se convertendo ao cristianismo católico. Então aqui, Clovis foi o primeiro chefe tribal germânico a realizar a unificação das tribos francas, que eram governadas por vários chefes guerreiros, Lembra aí do comitatus, o juramento de fidelidade ao chefe guerreiro. Clovis, ele consegue se fortalecer ao passo que ele unifica essas tribos e passa a governar esse grande espaço geopolítico e territorial. Então nós vamos ter aqui, também realizou a unificação dessas tribos sob o comando de um único líder. O rei, portanto, passava seu reinado para os seus herdeiros, esse caráter de hereditariedade. Clovis foi o primeiro rei bárbaro, desse conceito bárbaro de não romano, a se tornar católico, ou seja, a ser batizado e cristianizado. E aqui a gente tem alguns legados de Clovis, Podemos aí estabelecer 3 grandes atos do legado de Clovis. A unificação das tribos francas sobre um único governante, como nós acabamos de ver, a conquista da Gália, que abriu caminho para a expansão franca, Gália, essa região da França e da Alemanha, e o terceiro, sua conversão ao cristianismo, que mudou de forma significativa a sociedade que se formaria dali em diante. Afinal, o rei Clovis foi o primeiro rei bárbaro a se cristianizar, a ter o cristianismo como religião oficial. Ao perceber a importância dessa relação do poder político com o poder religioso, outros reis bárbaros passam também a se batizar, a se converter ao cristianismo. E aqui a gente tem uma atividade, analisando essa pintura de Clovis, desse rei franco, quais elementos identificam sua autoridade política e religiosa. Vamos dar uma olhadinha na pintura e trazer a resposta da nossa atividade.
Pessoal, vamos então corrigir a atividade. A partir da análise da pintura, né, quais elementos identificam a autoridade política e a autoridade religiosa do rei Clovis, né? Então aqui, ó, em sua mão direita temos um bastão e na ponta desse bastão um formato de uma cruz, que poderia fazer referência ao cristianismo, né? A cruz é um dos símbolos do cristianismo. Além de uma espada na cintura para mostrar o seu caráter guerreiro, né? E também a sua coroa, né? Então ele é o rei, ele tem uma coroa, ele tem o cetro com uma cruz, ele tem uma espada, são elementos que a gente identifica na imagem de Clovis, né? Os reis indolentes, né? Vamos falar um pouquinho dos reis indolentes. Com a morte de Clovis, no ano de 511, eleva ao poder os reis mais simbólicos do que de fato guerreiros, né? Então essa ideia de que o chefe político ele era um grande guerreiro com esse caráter de hereditariedade, né? Os filhos de Clovis não tinham a mesma habilidade guerreira e política do pai. A sucessão após Clovis se torna hereditária, mas com o passar do tempo os reis merovingios, né, se torna mais uma representação. Como a gente acabou de dizer, eles não têm essa habilidade política, eles não eram reconhecidos como um guerreiro, como Clovis era reconhecido. Os reis se dedicavam mais a festas e divertimentos. Por isso, os reis que sucederam Clovis ficaram conhecidos como reis indolentes, tá? Então essa definição de reis indolentes. Prefeitos do palácio. Diante dessa configuração de reis indolentes, quem de fato passa a administrar o reino são os chamados prefeitos dos palácios, ou os majordomos, né? Então eles tinham um cargo de administração com, né, essa decadência desses reis que não tinham essa habilidade de governo. Quem de fato passa a administrar os reinos, né, são os prefeitos dos palácios, né? Os mais conhecidos foi aí então Carlos Martel, que abriu caminho para a subida de seus descendentes ao poder e que ganhou prestígio ao liderar a vitória sobre os muçulmanos na famosa Batalha de Poitiers, no ano de 732. Então a gente tem a figura aí de Carlos Martel, aqui uma representação da Batalha de Poitiers. Vejam, né, a cruz ali, nessa representação do poder da Igreja Católica, principalmente numa batalha contra os muçulmanos. Batalha de Poitiers, como a gente vê aqui. Uma atividade, olha só, escreva em seu caderno as principais características do reinado de Clovis. Faça a sua resposta e a gente já volta para a correção da atividade.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Quais as principais características aí do reinado de Clovis, né? Foi em seu reinado que nós vamos ter a unificação do poder dos francos, né? Então ele unifica as tribos e ele unifica o poder. Também foi importante, né, essa aliança com a Igreja Católica, essa conversão de Clovis e seu batismo na Igreja Católica, tendo em vista a sua conversão no ano de 496. Então, para que a gente possa pensar aí nessas características do governo de Clovis. Que a nossa retomada, né? O reino dos francos foi o principal reino germânico estabelecido na Europa. Os francos faziam parte daquela gama de reinos dos germanos, godos, visigodos, ostrogodos, suevos, alamanos, e os francos tiveram aí o mais duradouro e longevo reino bárbaro dentro da Europa. Se estabeleceram onde hoje é a atual França. A capital do Reino Franco, a cidade de Lutécia, vai dar origem à cidade de Paris, e a aliança com o cristianismo, que tem início com o batismo de Clovis, a sua conversão, né? Junto ao batismo de Clovis, cerca aí de 3.000 soldados também se converteram ao cristianismo. Clovis, que era casado com Matilde, uma princesa burgúndia cristã, então ele se converte ao cristianismo e estabelece essa aliança com a Igreja Católica. Isso foi fundamental para a sua duração. Beleza? Pessoal, aqui as nossas referências, agradeço a sua presença, agradeço a Kelvin, nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.